Olá, queridíssimos e queridíssimas. Para mim é uma honra estar aqui ao lado de vocês mais uma vez. Só que hoje eu estou com uma convidada maravilhosa, uma mulher belíssima, empoderada. Sabe aquela mulher que quando ela chega num espaço, ela é notável? Ela é notável pelo seu talento, pela sua garra, porque é uma mulher forte. E são essas histórias que eu quero trazer aqui para vocês, de mulheres como a minha querida amiga Andréia Valdevite. Seja bem-vinda ao Fala Maria, Andréia. Muito obrigada pelo convite, Maria. É uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Olha, gente, a doutora Andréia, ela é a nossa presidente da OAB aqui em São Carlos e Ibaté e por longo tempo advogada renomada, uma mulher batalhadora, e hoje ela vai contar pra gente tudo o que tiver dentro do coração dela e aquilo que ela achar importante para que vocês escutem, para que vocês compreendam e para que vocês, vou dizer, sabe aquilo lá que é moda? Porque eu tenho 54, quase 55, mas o pessoal fala, Maria, curta, comente e compartilhe? Pois muito bem, fiquem atentos a todas as palavras belíssimas que a doutora Andréia vai dizer aqui, porque são importantes e depois vocês vão curtir, compartilhar e divulgar para toda a cidade de São Carlos, para toda a nossa região, para todo o Brasil, para o mundo inteiro, porque, aliás, hoje a comunicação, ela é a um clique. O que eu falo aqui hoje, a um clique, ela está lá nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares. Então, vamos fazer isso para promover o bem? É isso, vamos fazer isso para promover o bem. Isso é fundamental para a vida de todos nós. Querida doutora Andréia, tudo bem com você? Tudo ótimo e fico muito satisfeita em ver aqui com você também. Ai, que bom, eu tô bonita, né? Chique, Demais. alto astral. E uma equipe formada por mulheres, então é muito gratificante perceber que as mulheres ocupam cada vez mais o seu espaço no mercado de trabalho. Isso É me deixa assim mesmo. extremamente satisfeita. É isso mesmo, eu adoro trabalhar com mulheres, né? Os homens maravilhosos que tem aqui também, né? Sem dúvida, Aí sem dúvida. eu falo para eles, olá, você pode me servir um cafezinho? Aí eles já dão risada, né? Porque, assim, eu lembro, desculpa aqui, só um parêntese antes da gente entrar no nosso assunto, porque você é o nosso assunto hoje, mas eu quero falar sobre isso. Na época de um presidente que tinha a ministra, tinha uma, sumiu, tinha uma ministra que era do Itamar Franco, Adélia Cardoso, é isso, gente? Eu não me recordo agora. Porque você é jovem, eu já estou ali 55, mas eles estavam no Congresso, lá no Planalto, em uma reunião, isso foi notícia no Brasil todo, e em uma reunião importante, falando sobre a economia do país e tal, e essa reunião já estava adentrando a madrugada, né? E aí todo mundo muito exausto, e tinha homens e apenas a ministra, né? E aí todo mundo falou, vamos fazer uma pausa para tomar um cafezinho? Aí o pessoal, vamos! Só que aí todos os homens olharam para a ministra. Como se ela devesse servi-los. Como se ela devesse servir o café para eles, entende? Então, por isso que aqui na minha empresa, de uma forma simpática, brincando com os homens, né? Eu sempre peço, às vezes eu falo, Danilo, por favor, um cafezinho pra gente na sala de reunião, e aí o Danilo vai, muito simpático, e porque eu já ensinei tudo como faz, aí ele
levo Aliás, de extremo bom gosto. aí ele leva o cafezinho, leva a água pra gente, e não só o Danilo, tem o Diego, tem o Marco, tem o Paulo, tem todos aqui fazem isso. E eu faço, e eu gosto de fazer isso para que eles façam isso na casa deles, né? Sirvam, aprendam a servir as suas esposas, as suas namoradas, as suas mães, irmãs e etc. Eu, por exemplo, meu marido, quando nos conhecemos e aí a gente chegou em um dado momento que a gente ia morar junto, né? E aí eu falei para ele, vem aqui, meu amor, vem aqui. Aí ele foi até a cozinha comigo, aí eu coloquei peguei uma caneca, coloquei o leite, coloquei a quantidade do café, mexi assim, coloquei no micro-ondas a quantidade de minutos, pim, apertou lá, aí eu peguei o café, aí eu falei assim, você prestou atenção no que eu fiz? Ele falou sim, sim. Aí eu tomei um golinho do café com leite, que eu amo, todo dia eu tomo. Aí eu falei para ele, meu amor, a partir de hoje eu gostaria que você me servisse na cama, todos os dias de nossas vidas, esse cafezinho. E aí, desde então, 19 de fevereiro de 2011, ele faz isso comigo, demonstrando o amor, o carinho e respeito por mim, pela mulher que eu sou, pela mãe, pela lutadora, e assim, e a minha retribuição para o meu esposo, Marcelo, é muito grandiosa, porque o que ele faz para mim todos os dias, num simples gesto, assim, o nosso amor, ele ficou muito maior, porque é respeito, E né? é cuidado, E né? é cuidado, e é atenção, e é muita coisa. Então, às vezes, é um simples gesto, né, que um homem pode fazer a uma mulher, aquilo transforma a vida deles para sempre, Sem dúvida. né? A família deles vai ser muito mais forte, consolidada, e o amor e a paz vai ali reinar naquele ambiente familiar. E é apenas um gesto simples. Falei demais. Agora vamos para a doutora queridíssima Chique. Doutora, me conte tudo sobre você. Vamos lá. Bom, como você começou falando do seu relacionamento, isso me remeteu a uma coisa assim que me traz uma saudade, que é a educação que eu recebi da minha família. Eu tenho 2 irmãos, eu sou a única mulher e a mais velha. Mas meu pai foi uma pessoa assim espetacular na minha formação. Era um homem muito simples, foi trabalhador rural, então assim, minha família se esforçou muito para que nós estudássemos, tanto eu como os meus irmãos, mas a singularidade é que meu pai sempre me tratou da mesma forma que tratava os meus irmãos, se não até melhor, com mais cuidado, com mais carinho e sempre me encorajando para que eu pudesse ocupar o meu lugar na profissão, na sociedade, para que eu fizesse diferença no mercado de trabalho e que eu pudesse levar mesmo para outras pessoas conceitos como dignidade, como igualdade, né? Então, eu tenho essa gratidão por ter recebido de Deus um pai tão maravilhoso que compreendeu que uma mulher ela tem os mesmos valores, ela tem a mesma grandiosidade do que um homem. Então eu fui educada no seio de uma família que já tinha esses valores. Então isso foi assim um diferencial para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, Sim. né? E eu tenho apenas um filho, homem, que se chama Yuri. E eu fiz questão também de educá-lo dessa maneira. Tanto é que ele é um homem extremamente gentil. Ele é um homem que reconhece o valor, ele já está casado, né, da esposa. Ele reconhece o valor da mãe, das tias, da avó. Então, assim, a gente percebe que a educação, ela é fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Então, essas colocações, elas parecem triviais, mas não, elas são fundamentais, porque a educação é a base de uma sociedade mais justa. Com toda certeza.
principalmente nesse momento tão crítico que estamos vivendo. Muito me emociona, doutora, saber, né, que lá nos princípios o matriarcado foi quem fez toda essa humanidade nascer, crescer, transcender à luz dos olhos de Deus e de uma forma tão justa, porque nós mulheres, né, contemplando todos esses princípios, todas essas oportunidades de ter esse sentimento dentro de si, esse poder dentro de si, esse amor dentro de si para com o ser humano, para com desde a sua barriga, o seu filho que a gente tem o poder de gerar ao lado do seu parceiro, e esse amor que a gente consegue dispor dele gratuitamente, genuinamente. Hoje eu vejo, eu não sei se eu estou falando da forma correta, mas eu vejo um patriarcado extremamente exagerado e egoísta, e isso me faz sentir muita dor, porque o homem e a mulher, eles devem andar ao lado, um ao lado do outro, juntos, um fortalecendo ao outro, porque lá minha avó falava, uma andorinha só não faz verão. Sem dúvida. E é verdade. Quando você decide seguir a sua vida sozinha, porque você não quer casar, porque você não quer compromisso, porque você não quer filho, porque você não quer problema, é uma vida mais difícil, é uma vida mais só. E quando você decide estar ao lado de uma pessoa, a vida ela é mais leve, ela é mais suave. E isso fica muito mais poderoso quando existe amor, respeito, carinho e apoio. Sim, sem né? dúvida. Não é isso? É que assim, né? Quando a gente faz esse raciocínio que você fez, que é um raciocínio maravilhoso, mas aí nós temos que pensar que você tem um casamento estruturado. Sim. Com um homem que tem princípios que reconhecem a importância da mulher e o reflexo do relacionamento dele em relação aos filhos, né? Porque o relacionamento homem e mulher, ele gera uma influência direta no relacionamento e na educação dos filhos. Exato. Então, se você tiver um companheiro, marido equilibrado, isso vai somar na sua vida. Agora, se não for assim, aí já é um desserviço, inclusive, para a educação dos filhos. Sim. Então, eu não estou fazendo nenhuma apologia ao divórcio, a nada disso. Só estou dizendo que o relacionamento, ele é válido, ele constrói quando ele é saudável. Exato. Agora, relacionamentos tóxicos, aí, na verdade, eu acho que eles são dispensáveis. Exato. Doutora, eu não sei se você se recorda, eu acredito que não, mas eu tive a oportunidade de conversar com você há muitos anos atrás. E era exatamente em uma situação de divórcio. E eu falei, alguém me falou de você, e eu levei o cliente até você para tratar de um divórcio, aí tinha uma compra e venda também no meio, e eu comecei a te admirar desde aquela época. E eu vejo, assim, tenho observado você todo esse tempo, e eu vejo o seu compromisso com o seu trabalho, né? Que é uma profissão que não é tão fácil, né? Que acredito que é uma profissão que está em uma posição de destaque como você está, a nossa presidente da OAB aqui São Carlos e Ibaté. Eu penso que tem muitos desafios, tanto na profissão como advogada. Eu acredito que vocês enfrentam, as advogadas mulheres enfrentam muitas coisas difíceis, e ainda mais agora você nessa posição tão importante, e que muito me alegra
está te entrevistando e você está ocupando esse lugar de destaque, porque eu sei que não é fácil. Eu gostaria que você realmente abrisse o seu coração e falasse de todas essa trajetória. De toda essa trajetória. Bom, primeiro quero agradecer a generosidade de me elogiar profissionalmente e quero dizer assim que eu amo o que eu faço, né? Eu amo direito, noto que eu nasci para isso, porque eu tenho assim uma vocação inata de resolver problemas. Então, desde problemas do cotidiano que nem estão relacionados à advocacia, como os problemas jurídicos. Eu advogo há mais de 30 anos, então eu me formei muito menina ainda e graças a Deus eu tive o apoio de pessoas que confiaram em mim, que hoje olhando lá para trás eu penso, meu Deus, meus primeiros clientes, como assim? Eu era tão jovem e já com questões bastante complexas, porque eu atuo tanto no direito empresarial como no direito família. Então, são sempre questões, especialmente no direito família, questões assim muito complexas, né? E agora eu tenho esse desafio junto à OAB. Sim. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória, não para me enaltecer em momento algum, mas sim para inspirar outras mulheres, porque se eu cheguei nesse lugar, isso demonstra que é um lugar que muitas podem chegar, e eu desejo que muitas efetivamente cheguem, né? Então, assim, eu comecei a advogar muito jovem e eu me recordo que a primeira comissão da OAB que eu integrei foi a Comissão da Mulher Advogada, através de um convite da doutora Isabel Marcomini, que hoje é uma grande amiga. E na época, eu era uma ilustre desconhecida, eu não sou são carlense, eu nasci em São Caetano do Sul, ou seja, não sou de uma família tradicional, e eu a conheci e um dia ela disse, olha, eu gosto tanto de você, acho você tão dedicada, você não gostaria de integrar uma comissão da OAB? Nossa, eu aceitei muito feliz, eu pensei, nossa, fui vista, né? Fui valorizada. E aí eu comecei a trabalhar com essa questão do direito das mulheres, mais voltado às mulheres advogadas, mas sempre com esse olhar geral para a sociedade. Então, fui presidente da Comissão da Mulher Advogada há muitos anos, acho que mais de 10 anos. Depois eu fui coordenadora regional da Mulher Advogada. Depois eu fui relatora do Tribunal de Ética, fui presidente da Comissão da Família e Sucessões e atualmente eu sou a presidente da Ordem. Eu sou a terceira mulher presidente da OAB São Carlos e Ibaté. E também tenho muito orgulho em dizer que eu cheguei nesse lugar pelo apoio de muitas mulheres. Sim. Então, quando a gente escuta esse diálogo de que mulher não ajuda a mulher, de que mulher inveja a mulher, não quero dizer que isso seja uma mentira, mas eu também quero dizer o seguinte, mulheres bem resolvidas apoiam outras mulheres. Com toda certeza. Então, quando eu resolvi, na verdade, disputar esse lugar, essa presidência, eu tive o apoio das duas ex-presidentes, que são a doutora Zazá Marcomini e a doutora Ariadne Leopoldino. Sim. Ou seja, elas vieram comigo nessa frente, que não foi algo tão tranquilo, porque eu fui oposição de uma gestão que já vinha há longo tempo e de uma gestão cujo presidente era um homem. Então, eu enfrentei, assim, alguns desafios. E barreiras, né? Mas eu sempre tive uma personalidade muito autêntica. Então, quem me conhece sabe que eu sou aquela pessoa que fala o que efetivamente acha e pensa. E muitas vezes o que sente. Até indevidamente, às vezes eu deveria até filtrar um pouco mais, mas eu não consigo, porque eu sou muito autêntica. Então, muitos me perguntam, por que você resolveu entrar para esse desafio com um escritório tão grande, tão consolidado? Na verdade, eu resolvi entrar para esse desafio porque eu gostaria de retribuir para a advocacia tudo que eu recebi da advocacia, porque eu recebi muito. Eu recebi aprendizado, eu recebi reconhecimento, eu recebi retorno financeiro e eu fiz amizade com grandes mulheres na advocacia, eu aprendi muito com elas, né? Que bom. Então, e também um desejo de poder ter voz, de poder falar em lugares que muitas mulheres só calam. Então, onde elas calam, eu falo. E isso é motivo de muito orgulho e responsabilidade para mim, Maria. Eu tenho certeza disso. E é muito bom ouvir você falar isso, porque
Eu falo sempre, sabe, que nós mulheres precisamos apoiar as outras mulheres e deixar, sabe, o mimimi de lado. Vamos pensar seriamente nisso, porque agora é um momento que a gente vai ter que lutar novamente com muita intensidade para coibir muitas coisas ruins que estão acontecendo com as mulheres. Sem dúvida. No passado, nossa, até me arrepio em falar, tivemos mulheres guerreiras que têm a história delas disponível para o mundo ler. Mas parece que novamente teremos que ter essas guerreiras enfrentando todas essas causas horríveis como o feminicídio, que tem acontecido intensamente no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente escuta, ouve mais essas notícias, né? E são mulheres fortes como você, como outras mulheres aqui de São Carlos, de Ibaté, da nossa região, do nosso estado, de todos os outros estados do nosso Brasil. Nós precisamos levantar essas bandeiras forte, com muita garra, para a gente dar um basta e parar com tanta violência. Agora eu pergunto para você, doutora Andréia, nós temos leis, né? Que é a lei da Maria da Penha, que acredito que a maioria das mulheres conhece, se não conhecem. O Fala Maria será um canal para divulgar isso, a OAB também tenho certeza, e temos a lei do feminicídio. Me conta um pouco sobre essas leis. Você acha que é necessário mudar algum artigo, alguma coisa? Antes até de falar sobre as leis em específico, acho que cabe uma reflexão prévia. Sim. Que é a questão do machismo estrutural. Não quero aqui fazer nenhuma misoginia às avessas, até porque eu gosto de muitos homens, admiro o comportamento de inúmeros colegas de trabalho que são exemplo como profissionais, como pais, como filhos. Eu tenho exemplos de grandes homens na minha família, então assim, eu reconheço o valor dos homens e a importância, não é isso. Mas a gente não pode fechar os olhos para a questão do machismo estrutural. E o que mata é o machismo estrutural. Se a gente analisar que hoje um não pode ser uma sentença de morte, sim, a gente acorda para a gravidade disso. Então a gente percebe que a Lei Maria da Penha, a lei em si, ela é muito rica. Ela oferece inúmeros mecanismos. A lei do feminicídio, ela veio para dar nome às coisas, porque antes falava-se, houve um homicídio contra uma mulher, e muitas vezes até se culpava essa mulher por ter sido morta. A vítima era a culpada pelo ocorrido. Então, a lei do feminicídio veio para dar um nome a esse ato, a esse crime hediondo, que é matar uma mulher por causa do gênero. Então, o que nós precisamos entender? A primeira coisa é ficarmos atentas para os riscos, porque o feminicídio ele não ocorre do dia para a noite, ele começa com sinais, né? Então, assim, começa com uma violência psicológica, começa com uma violência patrimonial, começa com uma violência profissional e depois vai se agravando até a violência física. E da violência física moderada, que a gente pode dizer que é inaceitável, nenhum tipo de violência, mas que a violência física já é criminosa, vamos dizer dessa maneira, sim, né? Ela vai desde um empurrão, sim, a uma facada, a um tiro, e aí já caminha para o homicídio. Então, sim, assim, ao primeiro sinal, a mulher já deve recuar e procurar ajuda, entendeu? Sim. Então, assim, amor não combina com dor. Não. Então, eu faço questão de dizer isso. Se para se sentir amada, você tem que sentir dor, isso significa que você não está no lugar correto. Sim. Então,
relacionamentos tóxicos, eles não constroem, eles destroem. Eles destroem a mulher e destroem os filhos. Então, nós temos que estar muito atentas para isso. Então, o que nos falta não são leis. Nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a Lei Carolina Dickmann, nós temos a lei do feminicídio, nós temos a lei do stalking. A questão é o seguinte, nós precisamos de políticas públicas que nos garantam o cumprimento dessas leis. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A mulher procura a Delegacia da Mulher e pede uma medida protetiva, e a medida protetiva ela é concedida. Ok. Então, ela tem lá a medida, ela tem garantido o afastamento, né, daquele agressor, vamos colocar dessa forma, só que nós não temos aparato público para garantir a efetiva segurança. Então, assim, se ele for à casa dela até ela discar 190 e a viatura chegar, Ela já ou morreu. alguém prestar um auxílio, pode ser um tempo fatal. Ela já pode ter sofrido aí um feminicídio. Então, a questão ela é de política pública, desde orientação de quais são os efetivos direitos das mulheres, desde de garantias do Estado como um local para essa mulher morar, caso ela não possa continuar na residência, porque o agressor ele é contumaz e ele não respeita o Estado. Um subsídio financeiro, porque ela tem que pagar as contas, alimentar os filhos, tem a questão, às vezes, escolar das crianças. Sim. Então, assim, nós temos que pensar em políticas públicas que deem subsídio para que as leis tenham a efetividade que elas definitivamente merecem. Então, é nisso que nós temos que focar, no esclarecimento, óbvio, porque informação é muito valiosa, mas também em cobrar do Estado que nos garanta a efetividade das leis. Isso é muito importante, Maria. Sim. Eu tenho dito em vários lugares aí, nessa nova jornada, que não adianta ter uma política pública no papel, né? Você escreve lindamente no papel, mas a eficácia dela é zero, porque lá na base não atende. Perfeito, é isso. Não é? Então não adianta um deputado criar uma lei bonita, todos aprovam, olha, existe a lei, mas é só no papel, porque aqui na base ela não tem eficácia. Né? Então, o que você diz é muito importante. E na posição que você está, claro, com outras instituições também que estão olhando para o que está acontecendo, é importante a gente somar essas forças junto ao poder público, né, para que realmente isso aconteça. É importante que essas políticas públicas aconteçam imediatamente para que a gente consiga salvar mais mulheres. As nossas mulheres, as nossas irmãs, né? As nossas mães, as nossas filhas. Isso, mulheres e meninas, né? Mulheres e meninas. É muito triste, na época que a gente está, ouvir coisas, ver o noticiário, né, do que está acontecendo, da falta de respeito dos homens para com as mulheres, para com as meninas, como aconteceu agora em Minas Gerais. É inadmissível. É inadmissível, é inadmissível. Então, assim, é quase um clamor das mulheres, né, pedindo ajuda e socorro, né? E assim, durante muito tempo, até hoje, escuto histórias assim muito tristes, que as mulheres ficam naquele sofrimento porque não têm um apoio financeiro, elas não saem daquele lugar porque elas não têm, não vai ter a menor condição de dar um pão duro para o seu filho, sabe? É muito triste isso. E tem políticas públicas para tantas coisas no nosso país. O nosso país é um país rico, dinheiro tem, o nosso país é rico, tem dinheiro sim. Falta vontade política do nosso
Congresso Nacional, dos nossos queridíssimos deputados e senadores, para que possa fazer a diferença na vida de todas nós mulheres. É muito triste no século XXI, mulheres como nós aqui, como muitas outras mulheres, estarem pedindo clemência para que nossas vidas sejam salvas. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, estejam conosco, homens, mulheres, todos nós. E vocês, homens, que não são agressores, porque eu acabei de falar em um outro episódio que o homem também sente dor, né? A Sim. dor por essas mulheres que sofrem, né? Porque os agressores, os criminosos, são poucos, não são a maioria. Então, que todos os homens que não são criminosos e que não são agressores estejam junto com as mulheres nessa batalha, nessa jornada, nessa caminhada. Vamos escrever essa história juntos, né? Vamos fazer a diferença. Inclusive, nós temos feito campanhas para que os homens venham conosco nessa luta contra a violência e o feminicídio. Tanto é que a gente tem conscientizado que pequenos gestos mudam grandes estruturas. Então, por exemplo, quando os homens estão numa roda e alguém faz uma piada depreciativa em relação a uma mulher ou mostra um nude, que esse homem que tem mais consciência, mais instrução, não aceite isso com naturalidade, que ele reprove essa conduta. Porque quando os homens começarem a se posicionar não aceitando o desrespeito de outros homens, eles vão engrossar essa corrente de que a mulher é um sujeito que tem dignidade e que esta dignidade ela deve ser respeitada. Sim. Então, quando através da educação e da mudança de postura dos homens de bem, que são muitos, né, a gente vai conseguir, de uma certa forma, coibir que tantas violências aconteçam, como assédios, estupros, homicídios, feminicídios. Então, assim, eu clamo para que os homens de bem, que são muitos, entrem nessa luta conosco, porque afinal de contas, né, todos têm as mães, têm as mulheres, têm as irmãs, as filhas. Então, vamos entender que para que nós tenhamos uma sociedade justa, nós precisamos de seres humanos que lutem e se posicionem por isso. É isso aí, doutora. Muito bom falar com você. É uma honra aqui recebê-la aqui nesse dia maravilhoso, assim, ouvir suas palavras, seu conhecimento, assim, palavras muito sábias, muito bem colocadas. Muito feliz em recebê-la e a gente ficaria muito tempo aqui conversando. Doutora, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera, abrisse o seu coração, fale o que você quiser para o seu público, para os seus clientes, né? Deixe uma mensagem aqui para a advocacia do Brasil. Se quiser também fazer uma crítica, pode fazer, porque aqui é o Fala Maria, são histórias reais e a gente fala o que a gente quer falar. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com você, nesse diálogo tão agradável que leva informação para as pessoas. Isso é muito importante. E leva a informação de uma maneira leve, não de uma maneira imposta, né? Porque tudo que é imposto não é recebido no coração. Exato. Não é? Então, é muito importante essa abertura, essa alegria, essa leveza para que a informação chegue de uma forma natural. Então, em primeiro lugar, fica aqui o meu agradecimento. E aproveito esse espaço para dizer o seguinte, a OAB, hoje, representada por mim na presidência, tem inúmeras comissões, sendo que mais de 50% dos presidentes de comissão são mulheres. Então, assim, eu fiz questão de conseguir equilibrar essa balança que vinha muito desigual
para que hoje as mulheres tenham uma oportunidade de mostrar o seu trabalho e tenham esse lugar de fala que eu também tenho, que você tem, que tantas têm, graças a Deus. E ao nosso trabalho inesgotável de sempre estar lembrando de que a luta da mulher, ela é diária, ela é cotidiana, né? E faço um apelo para a sociedade de basta de violência. Então, assim, quando você presenciar uma violência, denuncie, não se acovarde. Aquele jargão de briga de homem e mulher, ninguém põe a colher, isso é a maior mentira que foi criada para, na verdade, proteger esse patriarcado covarde. Covarde. Porque é isso, porque um homem que bate numa mulher, um homem que mata uma mulher, um homem que mata os próprios filhos, como nós vimos Sim. em Goiás, Bárbaro. entendeu? É um covarde, não é um homem. Então eu peço que mulheres e homens se unam contra essa violência, entendeu? Que protejam suas famílias, protejam seus filhos. E gostaria de dizer que na UAB nós temos uma comissão especial de contra a violência à mulher. Nós temos a Comissão da Mulher Advogada e nós temos uma comissão também de combate ao assédio e à discriminação no âmbito da própria subseção. Então, assim, hoje nós temos na UAB um espaço que comporta o diálogo, a denúncia, o acolhimento. Então, assim, qualquer pessoa em estado de vulnerabilidade, qualquer mulher, por favor, procure a DDM, pode nos procurar na OAB, tem o Disque 180, tem o 90, mas, por favor, não fique achando que as coisas vão melhorar, que as coisas vão se resolver por si só. Não. A violência, ela é uma escalada, cujo fim, o ato final, é o feminicídio. Então, vamos acordar para essa realidade e vamos, ao menor sinal, pedir ajuda. Peça ajuda para uma vizinha, peça ajuda para sua irmã, peça ajuda para o poder público, peça ajuda na OAB, peça ajuda para a Maria, mas peça ajuda. Fale, exponha a sua situação, não seja a próxima vítima. Muito bem. Queridíssimos e queridíssimas, eu vou falar uma coisa agora bem interessante. A doutora Andréia, ela não sabe, ela vai ficar sabendo agora, porque o convite eu vou fazer agora. Nós temos aqui o Fala Maria, mas a gente tem também a Maria Aires em Revista. E o nosso mês maravilhoso, o mês das mulheres, se aproxima. E a nossa próxima edição da revista Maria Aires tá quentinha, mas eu preciso fazer o convite à minha queridíssima doutora Andréia. Você pode ser a capa da revista Maria Aires? Meu Deus! Pois que honra! Realmente eu não esperava. Então. Me sinto privilegiada, muito obrigada. Pois muito bem. A capa da Maria Aires em Revista terá a nossa queridíssima doutora Andréia. E lá você vai ter um espaço para você escrever e falar desse assunto tão importante para que todos nós, homens e mulheres, possam ler a revista Maria Aires, espalhar para inúmeras pessoas, para que a gente leve esse assunto para o mundo. Tá? Então, a revista Maria Aires, ela tem o site, ela tem as redes sociais, ela é um canal de comunicação belíssimo, que a Daniele Globo cuida com muito carinho e está nas mãos dela, e eu tenho certeza que será um sucesso. E esse espaço aqui do Fala Maria e também da Maria Aires em Revista é exatamente para isso, para dar voz para as mulheres empoderadas, para aquelas mulheres que não são empoderadas, podem vir para cá contar a sua história, porque estou aqui para isso, gente. Olha, com muita felicidade, encerrando esse episódio maravilhoso. E vamos lá, as 3 palavrinhas que a equipe das mulheres falaram para mim, que começa com C. Curtam, comentem e compartilhem nos nossos canais. A gente vai agradecer muito. Um beijo e até o próximo episódio.